paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Tá? Hoje nós chegamos na lição de número 9. E a lição de número 9 ela tem como título Um Lugar de Adoração a Deus no Deserto. Então você já abre a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 25, do verso 1 ao verso 9. Tá? Livro do Êxodo, capítulo 25, do verso 1 ao verso de número 9, vai ser o princípio da nossa meditação, onde nós vamos abordar nessa aula, tá? Sobre o tabernáculo, tá? Então eu quero pedir para vocês, queridos, não deixe de entrar no meu blog, tá? Entra lá, www.fabiosegantin.blogspot.com.br, tá? Eu vou disponibilizar fotos, tá? De forma sistemática, vai ter um trabalho bastante interessante, umas visões bem panorâmicas de como era o tabernáculo, tá? Então você não deixe de acessar o nosso blog. Se você também quer ser um amigo nosso no Facebook, digita aí Fábio Segantin, vai ter uma foto minha e da minha esposa, você manda um convite, que vai ser um prazer de você fazer parte da nossa rede de amigos, tá? E uma outra coisa, se você quer ter o professor aí na sua igreja, ministrando no congresso de jovens, das irmãs, um simpósio, escola de obreiros, escola de líderes, você vai fazer um congresso, uma festividade, quer ter a nossa presença? Entre em contato conosco, tá? Tem aí, eu sempre disponibilizo o Facebook, um e-mail, tem o YouTube, tem telefones, eu sempre deixo um fixo, eu deixo também o da Claro, o da TIM. Entre em contato conosco, que vai ser um prazer atendê-los, querido. E eu quero também continuar aqui falando do meu projeto, tá? Ajude o professor Fábio Segantin a tirar os meus projetos do papel. E para isso eu preciso da tua ajuda, querido. Você que está sendo abençoado por esse programa, você que está sendo de alguma forma abençoado com as nossas ministrações. Tu tem visto que eu tenho feito um trabalho sério, um trabalho aqui dinâmico, um trabalho comprometido com a palavra de Deus, tá? E eu tenho alguns projetos, tá? E eu conto com a sua ajuda, tá? Ajuda financeira, tá? Seja qualquer quantia, querido. Seja qualquer quantia. Então, quando você for numa caixa econômica, ou se você for numa casa lotérica, pagar suas contas, não deixe de mandar uma oferta para o professor Fábio Segantin. Qual é o valor da oferta, professor? Não tem valor, querido. Aquilo que você colocar no seu coração, você pode mandar para o professor Fábio Segantin, que eu tenho certeza que Deus vai retribuir em dobro para você, tá? Então, se você for numa caixa econômica ou numa lotérica, não deixe de fazer essa contribuição, tá? Sempre vai ser numa caixa econômica federal ou numa lotérica, tá? Eu vou colocar aqui a minha agência. A agência do professor Fábio é 2884, tá? Agência 2884. A operação é 001, tá? E a conta corrente 22853-3, ok? Então vai em qualquer caixa econômica federal ou em qualquer lotérica e ajude o professor Fábio Segantin a manter esse projeto e alguns projetos que eu tenho em mente, queridos. Hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo, tá? Que nós chamamos em hebraico de Mishkan. Querido, o tabernáculo, nós estamos aqui numa jornada com o povo de Israel. Então o povo sai da terra do Egito, nós já vimos toda a trajetória e agora o povo está na onde? Isso, ele está no Monte Sinai, ele está num deserto e ele fica lá por 11 meses. E lá acontece várias coisas. E uma das coisas que aconteceu naquele lugar foi um pedido que Deus fez a Moisés para que construísse um santuário, tá? Um Mishkan, um
tabernáculo, tá? A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: o tabernáculo não foi invenção humana. O tabernáculo foi uma vontade de Deus, tá? Interessante que o tabernáculo foi uma revelação que Deus deu a Moisés do mesmo jeito que tinha, tá? No céu, que foi apresentado no céu para Moisés, era para ser feito na terra. Eu sei, querido, que quando você pega algo, preste atenção, algo divino, e você minimiza, tá? Algo divino com algo humano, não tem nem como comparar a beleza e a glória deste lugar, tá? O que nós temos que entender é o seguinte: o que Moisés fez foi tentar aproximar algo divino com algo humano. Ok? Então Deus chega no capítulo 25, no verso 1, e diz para Moisés: então falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 2: fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Então, querido, o tabernáculo, ele foi um pedido de Deus, tá? Ele foi um pedido de Deus. E Deus pede para que todos os israelitas, que o seu coração se movesse voluntariamente. Aqui tem um segredo: a oferta tem que ser voluntária. Não adianta você querer depositar uma oferta para o professor Fábio Sayantin com raiva, com rancor. Deus não vai receber essa oferta. Eu vou receber aqui, mas Deus não receberá ela no céu. Então a oferta ela tem que ser voluntária, ela tem que ser de todo o coração. Oferta alçada aqui no hebraico é trumá, tá? Alguns vão falar terumá, tá? Mas o que é trumá? Trumá é uma oferta elevada e exaltada. Trumá vem de uma palavra hebraica que tem como raiz rum. O rum significa ser colocado para cima, ser exaltado. Ou seja, a oferta ela tem que ter um propósito. E qual é o propósito da oferta? Glorificar a Deus, porque ela aponta para o céu. E na tipologia, tudo aquilo que aponta para o céu aponta para Deus. Então a oferta tem que ser para Deus, tá? Então Deus ele pede para fazer um tabernáculo, tá? Deus pede para fazer um mishkan. Sabe por que Deus pede para fazer um tabernáculo? Porque Deus sempre teve a intenção de morar com o homem. Tá? Deus sempre teve a intenção de ter uma beit. Beit em hebraico é casa. Mas o conceito de beit no hebraico não é simplesmente uma casa física. Mas Deus sempre quis ter um lar. Lar é diferente de casa. O que é uma casa? Você pode ter 10 casas. Tem pessoas que não têm muitas casas e alugam as casas, mas nunca eu ouvi no jornal alugando lar. Lar não se compra, não se vende, não se negocia. Lar se constrói, lar se conquista, lar se edifica. Então você não vende e não aluga lar, você vende e aluga casa. Então o conceito de beit aqui no original hebraico significa o quê? É ter um lar, é ter um aconchego, é ter um lugar aonde você pode morar, onde você pode se refugiar, onde você se sente tranquilo e sossegado. Mas a intenção de Deus era fazer um tabernáculo. E aonde nós encontramos a resposta? Por que Deus quis fazer um tabernáculo? Leia comigo o verso de número 8 do capítulo 25. Êxodo 25 e verso 8 diz assim: e me farão um santuário para que eu possa morar no meio deles. Queridos, eu quero
eu quero decifrar esse texto, eu quero reinterpretar esse texto de uma forma mais apropriada, voltada no original hebraico. Perceba que a intenção de Deus é assim, ó, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Queridos, esse princípio é um princípio errôneo. A intenção de Deus fazer o santuário não era para habitar no meio deles. A palavra no original aqui é betorren. Betorren é o seguinte, é habitar dentro deles. Olha como a interpretação muda. A intenção de Deus ao fazer o tabernáculo era que Deus habitasse dentro deles e não no meio deles. A palavra aqui é betorren, e betorren significa habitar dentro e não no meio. Ou seja, a intenção de Deus ao criar esse tabernáculo físico era que o povo reconhecesse a vontade que Deus tinha de habitar dentro do coração do homem. Deus não fez o tabernáculo, presta atenção, para habitar no tabernáculo. Deus não fez o tabernáculo para morar no tabernáculo. Perceba uma coisa, que Deus sempre se manifestava no Santíssimo Lugar. Todos os dias? Não. Uma vez por mês? Não. Quanto em quanto tempo? De ano em ano, uma vez por ano, Deus se manifestava no Santo do Santo. Então perceba que a vontade de Deus ao criar o tabernáculo era para habitar dentro deles e não no meio deles. Essa sempre foi a intenção de Deus, tá? E quando Deus então, com essa intenção de morar dentro deles, tá? Perceba isso daí, que era sempre morar dentro deles. No final da aula você vai compreender que eu vou mostrar um versículo no Novo Testamento que vai fechar isso daí. E você vai ficar maravilhado com isso daqui, tá? Então grave isso, é betorren, é habitar dentro deles. Então Deus pede para que o povo trouxesse oferta. E o que o povo trouxe? O povo trouxe ouro, prata e bronze. O povo depois tinha que trazer algumas cores, púrpura, azul e carmesim também. Depois tinha que trazer peles de carneiro, peles de cabra, de carneiro. Tinha que ser tingida com sangue, tá? Então tem alguns materiais. Então vamos começar pelo tabernáculo, tá? O tabernáculo ele seria um retângulo. Imagine a sua casa. A sua casa, quando você vai construir a sua casa, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é construir um muro, ok? Então o tabernáculo tinha que fazer um muro ao redor dele. Eu sei, queridos, presta atenção, Deus pede para começar o tabernáculo do meio para fora, tá? Deus pede para começar o tabernáculo do meio para fora, ou seja, de dentro para fora. O que simboliza isso, Fábio? Simboliza que o mover de Deus não começa de fora para dentro, mas o mover de Deus começa de dentro para fora. Ou seja, a conversão do ser humano não nasce de fora fora para dentro, mas a conversão ela acontece de dentro para fora. Então Deus pede realmente para que começasse da parte de dentro, mas para ficar didático a nossa explicação, eu vou começar de fora para dentro, ok? Então leva isso para a tua classe. Deus sempre, quando Deus pediu para iniciar a construção do Mishkan, ele pede para que começasse com as partes interiores, para depois fazer a parte exterior. Por que, Fábio? Porque o trabalhar de Deus começa no coração do homem. E depois nós vemos aquilo que Deus fez dentro do homem, tá? Mas voltando aqui para a parte didática, você está na rua. E aí você vai ter um terreno baldio e você vai começar a construir uma casa. Então você primeiro faz o quê? Um muro. Tá? O muro, a parte externa do tabernáculo, ela era a forma retangular, ela tinha 46, tá?
Ela tinha 46 metros por 23. Então era um retângulo, ela tinha 46 metros por 23 metros, ok? Nesse muro, tá, da parte de fora, teria um total de 60, tá? De 60, 60 pilares, ok? Ok? Então era um retângulo que tinha 46 metros por 23 metros e teria, tá? Teria que ter 60 postes, 60 pilares, ok? Que ele teria 20 do lado direito, 20 do lado esquerdo. Somaria 40. Depois teria 10 na frente e 10 na parte inferior. Completando o quê? 60 pilares. Querido, tudo que não fosse de ouro, de prata e de bronze tinha que ser de madeira de acácia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Esse muro, ele tinha essas metragens, tinha 20 pilares de cada lado, 10 na frente e 10 atrás, tá? Mas só tinha uma entrada. Só tinha uma entrada, ok? Só tinha uma entrada. Nessa entrada, tá? Tinha uma cortina. E essa cortina era muito grossa. Tá? Era dentro do tabernáculo inteiro, tinha 3 cortinas. A primeira cortina ficava do lado de fora. Então, para entrar no tabernáculo, para entrar no Mishkan, só tinha um acesso. Ok? Quantos metros tinha esse acesso? Tinha aproximadamente 6 metros e 20 centímetros. Então, esse seria o que? Seria a dimensão do tabernáculo, tá? Perdão, queridos, a cortina, a entrada, ela teria 9 metros e 20 centímetros, tá? Então a cortina, a entrada principal, ela teria 9 metros, tá? E 20 centímetros. Nessa cortina, nessa primeira cortina, dava acesso ao quê? Dava acesso ao átrio. O átrio seria o quintal da sua casa. Ok? Seria o quintal da sua casa. Quando você chegava no átrio, o primeiro objeto que você iria ver seria o altar de bronze, tá? Que está aí no tópico 2. Primeiro, o pátio. Eu já falei sobre o pátio. O número 2, altar dos holocaustos. Então, quando você entrava nessa porta, tá? Quando você entrava nessa porta, nessa cortina, tá? Que essa cortina tinha 4 cores. Irmãos, olha aqui o que eu vou falar, tá? Muito cuidado com exageros nas interpretações. Mas o tabernáculo, ele estava apontando, ok? Ele estava apontando também para a pessoa de Cristo. Lembra quando Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida? A primeira porta que dava acesso ao átrio era chamado de o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A primeira cortina era chamada também de o caminho, que dava acesso ao átrio. Então, quando você passava pela primeira cortina, você dava de cara com o quê? Com o altar do holocausto. Nesse altar do holocausto, era um altar que tinha aproximadamente 2,5 metros por 2,5 metros, tá? Era um quadrado, tinha 2,5 metros por 2,5 metros, era um quadrado, tinha 1,5 metros de altura. Acredita-se que da parte superior, você conta 75 centímetros para baixo, colocava uma grelha. É como se fosse fazer um churrasco, tá? Então tinha uma altura de 1,50 m, você contava da parte de cima para baixo, seria, tá? Colocava uma grelha, tá? Na altura de 75 centímetros. Por quê? Porque no átrio entrava qualquer pessoa. Eu vou repetir. No átrio entrava
qualquer pessoa. E quando a pessoa entrava, ela tinha que obrigatoriamente chegar em que lugar primeiro? No altar de holocausto. Nesse altar de holocausto tinha 4 pontas, tá? Tinha 4 chifres nas pontas, tá? Esse altar era um quadrado, tinha 4 pontas, e nessas pontas se colocava chifres, ok? E aonde era feito o holocausto? Naquele altar, porque a palavra holocausto significa queimado por inteiro. Então ali chegava qualquer pessoa, entregava para os sacerdotes tá, executavam o sacrifício, tá, naquele altar. E depois o que acontecia? Aquele altar que você aquela oferta que você tinha levado, o sacerdote oferecia para você. Então quem oferecia não era você, era o sacerdote. Mas o sacerdote, na ministração, ele se sujava. Ele se lambuzava o que? De sangue. Um outro detalhe, querido. Naquela época, os sacerdotes faziam o trabalho descalço. Tá? Fazia o trabalho descalço. Então eles sujavam o que? A mão e os pés. As mãos dele ficavam sujas de sangue. E os pés ficavam sujos também da poeira. Então, ou seja, eles faziam o trabalho no altar de holocausto. E aí o sacerdote, para ele entrar no santo do santo, ele tinha que passar por um outro objeto. Como que se chama esse outro objeto? A pia de bronze. A pia de bronze, ela era um lugar feito de bronze, e o bronze naquela época ele fazia o efeito do quê? Do espelho. Ok? Para que servia essa pia? Essa pia ficava de frente com o santo lugar. Tá? Ficava de frente com a segunda cortina. E quando o sacerdote fazia o holocausto, ele era obrigado a passar pela pia de bronze. Nessa pia de bronze tinha água. E o que ele tinha que fazer? Lavar as mãos e os pés. Querido, no átrio nós aprendemos algumas coisas. O que nós aprendemos no átrio? Que toda pessoa, para se chegar a Jesus, ele tem que primeiro morrer. O holocausto fala de morte. O holocausto fala de entrega total. Ei, o tabernáculo ele é uma caminhada à maturidade cristã. Eu vou repetir. O tabernáculo é uma caminhada da maturidade cristã, querido. A primeira coisa, quando você encontra-se com Jesus, você tem que morrer. Não existe outro remédio, não existe outra proposta. A proposta do Evangelho é que quando você se chegue a ele, você tem que morrer. Por quê? Porque aonde ficava o tabernáculo? No deserto. O deserto fala do quê? Do mundo. O mundo fala do quê? De pecado. De sistema pecaminoso. Então, para você se chegar a Deus, você tem que morrer. Aqui vai um toque para aqueles que acreditam na teologia da prosperidade. Olha, venha na minha igreja que você vai ficar rico. Venha aqui que todos os seus problemas vão acabar negativo. A proposta do Evangelho é o seguinte: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Cruz fala do quê? De morte. Cruz lembra do quê? De sofrimento. Então primeiro você tem que passar pelo altar do holocausto. Você tem que deixar todo o seu pecado ali. Você tem que morrer literalmente naquele lugar. E depois que você morre, o que você tem que fazer? Aí você vai ser purificado. A pia de bronze fala de purificação. Você não pode entrar, você não pode continuar na caminhada cristã se você não se purificar dos seus pecados. A pia de bronze, ela relembra, sabe o quê? A palavra. Lembra que eu falei que o bronze dava um efeito de espelho?
quando você se encontra com a palavra de Deus, ela lhe revela quem você é diante de Deus e diante do mundo. A palavra vai dizer quem você é. Ela é um espelho, ela reflete o seu caráter. Ela reflete, ela vai dizer quem você é. Então não existe como você entrar diante de Deus se não morrer e se não for através da palavra, porque a palavra ela nos purifica. Não existe outro remédio de sermos purificados. Não existe penitência, não existe outro mecanismo humano, filosófico, psicológico, sociológico que nos leva até entrar no santuário, se não for através da morte espiritual para o pecado e através da limpeza que a palavra de Deus vai nos produzir. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então no átrio nós aprendemos isso. Eu tenho que morrer para o mundo e eu tenho que me purificar, e a palavra ela vai revelar quem eu sou diante de Deus e diante dos homens. A palavra vai dizer quem eu sou. E depois que você purificou-se, lembra que eu disse que a primeira porta ela se chama o caminho? Tá lembrado disso? A segunda porta agora, ó, o caminho, a verdade. Você conheceu a palavra é a verdade. Aí você está apto agora para quê? Para caminhar um pouquinho mais. Querido, deixa eu falar uma coisinha aqui. Quantas pessoas dentro do cristianismo que só ficam no átrio? Quantas pessoas que ainda não tiveram um real encontro com Deus? Quantas pessoas ainda não experimentaram a verdadeira satisfação de ter um encontro com o Pai, não saíram do átrio? O átrio, querido, no Antigo Testamento, você sentia o calor, você ficava debaixo de um sol escaldante. Você tinha que entrar diante do santuário. Dentro do santuário, quem é que entrava? Os sacerdotes. Mas se a tua oferta fosse entregada de coração, o sacerdote representava o ofertante diante do santuário, diante do santo lugar. Então agora você adentrou a segunda porta. A primeira é o caminho, agora é a vida. Quando você entrava dentro, quando os sacerdotes entravam nessa porta, tá? Que agora ficava o Mishkan, agora ele entrava literalmente diante do que? Do tabernáculo, tá? Como que era feito esse tabernáculo, queridos? O tabernáculo ele tinha que ser feito de madeira de acácia. E tem um segredo para fazer esse tabernáculo. Esse tabernáculo devia ser feito de acácia. A madeira de acácia é uma madeira muito comum lá no deserto. Mas era uma madeira muito torta. Era uma madeira cheia de curva. E Deus pede para que o tabernáculo fosse feito de ripas de cetim, tá? Ou de acácia. Então a madeira de acácia ela precisava passar por um processo. E interessante que o texto bíblico diz que as madeiras tinham que ser ripas, e nessas ripas tinha que ser macho e fêmea. Vocês já viram esses lambrios, tá? Esses forros, tá? De PVC ou de madeira que tem o macho e a fêmea, onde encaixa um no outro? Olha que interessante, eles tinham que pegar, eu vou colocar no meu blog uma foto de uma madeira de acácia, a árvore da acácia, para vocês verem como que ela era torta. Ou seja, eles tinham que ir lá no deserto, cortar essa madeira, pegar ela toda torta e fazer o que? Um processo nela. Fazer o que? Endireitar esse tabernáculo. Eles tinham que endireitar o que? As ripas. E depois que eles endireitassem as ripas, eles tinham que fazer um macho e uma fêmea. Ou seja, o tabernáculo tinha que ser encaixado, parte por parte.
Sabe o que isso me lembra? O tabernáculo, ele nos lembra o corpo de Cristo, aonde cada membro tem que encaixar perfeitamente um no outro. Não pode ter nenhum desvio, não pode ter nenhuma tortuosidade, senão não encaixa. Olha que interessante. Então, a madeira de acácia, ela nos lembra o que? O pecado. Ela nos lembra o que? A tortuosidade. Ela nos lembra o que? O defeito. Ela nos lembra o que? O pecado. Mas aí entra o que? Entra as ferramentas dos operários, aonde vai endireitar essa madeira. Sabe o que isso nos remete? Que Deus nos tirou do deserto. Nós éramos o que? Madeira de acácia, torto. Nós era o que? Nós era cheio de defeito. Nós era sem qualidade nenhuma. Mas nós caímos na mão daquele que sabe trabalhar. E o que ele fez conosco? Ele foi nos lapidando. Ele fez com carinho, querido, um macho e uma fêmea, para nos encaixar perfeitamente. Então, esse Mishkan, ele tinha que ser de madeira de acácia, para nos lembrar o quê? Para nos lembrar o quê? De que nós temos que andar em unidade. Então vamos parar de briguinhas, querido, dentro das nossas congregações. Vamos parar desse negócio, eu sou melhor do que o outro. Vamos parar dessas rinchas um do outro, porque eu preciso de você e vocês precisam de mim. Então vamos nos encaixar um no outro. Vamos nos encaixar, vamos andar corretamente. Vamos andar de forma digna do Senhor. Nós éramos madeira brava, mas o Senhor nos lapidou, querido. E aí ele fez o quê? Ele fez o Mishkan. O Mishkan era quadrado, ele tinha 23 por 23. Tá? O Mishkan já era quadrado. E ele tinha que ser feito de madeira de acácia. Por dentro foi revestido de ouro, mas por fora ficou acácia. Isso me lembra o quê? Aquilo que Paulo disse, um tesouro escondido dentro de nós. Que tesouro é esse? O Espírito Santo. Quem nos vê por fora, às vezes, não acredita que dentro de nós existe o quê? Uma preciosidade. A madeira de acácia, ela fica exposta para nos lembrar da onde ele nos tirou. Mas quando nós adentramos o tabernáculo, nós vemos como nós somos especiais para Deus, porque dentro de nós é ouro. Dentro de nós existe o Espírito Santo de Deus. Então dentro do Mishkan é tudo banhado a ouro. Então quando agora o sacerdote entrava nessa segunda cortina, ele dava de cara com o quê? Do lado direito ele tinha uma mesa. E essa mesa tinha 12 pães. Eram 6 pães de um lado e 6 pães de outro. Sabe o que isso lembra para os judeus? O cuidado que Deus tinha com o povo de Israel. Esses 12 pães, ele era coberto de aroma. Esse aroma, quando você chegava perto desses 12 pães, ele tinha um cheiro muito gostoso. Ele tinha um cheiro doce. Mas quando se pegava um pão para comer, ele era muito amargo. Então aquele pão representava para o povo de Israel o cuidado que Deus tinha com aquele povo. O cuidado, a manutenção de Deus. Aquele pão representava a provisão de Deus. Representava para os judeus que eles estavam agora satisfeitos com Deus. E interessante que quando eles entravam, quando o sacerdote entrava, tá, no segundo compartimento, tá, que era o santo, tá, depois tinha o santo do santo, o santo já era coberto, já não recebia mais a luz do sol. Então do lado direito tinha a mesa com 12 pães, e do lado esquerdo ficava um candelabro.
ou uma menorá. Essa menorá era feita completinha de ouro. Ela tinha 7 pontas. E nessas 7 pontas se colocava o quê? Azeite. Mas o azeite que se colocava ali era o azeite puro. Querido, deixa eu dizer um detalhe aqui, como era feito esse azeite. O azeite, ele era extraído em 3 fases. Na primeira fase, pegava o produto da oliveira, colocava num recipiente. Eles tinham um mecanismo, tá? Arcaico, mas era um mecanismo, aonde é tipo um peão. O peão ficava macetando o azeite. Mas esse macetar o azeite era um amacetar bem leve. As batidas eram bem leve. Não podia esmagar a semente. Porque se esmagasse a semente, o óleo, o azeite ficaria impuro. Então não podia o quê? Não podia macetar forte, tinha que ser bem leve, e aí ia escorrendo. Então, esse processo bem leve de tocar nas olivas, tá? Saía o quê? Saía um azeite muito puro. E esse azeite puro era usado no candelabro, na menorá. Por quê? Porque somente esse azeite, ele poderia ser aceso e não produziria fumaça. Já imagina um local fechado, tá? Com azeite e você colocando fogo, a fumaceira que ia dar aquele lugar. Então aquele ambiente, ele tinha que ser iluminado, e essa iluminação tinha que ser 24 horas por dia. Existiam homens que cuidavam só para não deixar a chama apagar. Eles sempre mantinham isso sempre aceso. O que fala o candelabro? O candelabro representa a igreja. O fogo que ficava em cima representa o Espírito Santo de Deus. Outro detalhe, a menorá era feita sem emenda. A menorá tinha 3 braços. Esses 3 braços ligados à haste não podia ser emendado. Ou seja, essa menorá tinha que ser feita em uma única peça. De uma única maneira. Ela não podia ser emendada, não podia ser dada soldado. O que isso representa? Representa a união da igreja, representa a harmonia da igreja. Lembra do Mishkan, que era feito por tábuas de acácia unida uma a outra de forma muito reta? O candelabro nos lembra o quê? Nos lembra a igreja, nos lembra a manifestação de Deus dentro de nós. O candelabro fala também de uma igreja atuante, de uma igreja viva, de uma igreja fazendo o seu papel. Qual é o seu papel? Iluminar o mundo. Ou seja, a iluminação, ela tem que ser da igreja. A igreja tem que iluminar esse mundo caótico. Então, isso que representa a menorá. E os pães, eu já expliquei, os pães representam a provisão. E outro detalhe, todo sábado, em todo Shabat, era trocado os 12 pães. Sempre eram trocados esses 12 pães. Então, quando eles chegavam ali, eles viam do lado direito o candelabro, ele via do lado direito 12 pães, do lado esquerdo a menorá, e agora um pouquinho mais na frente, diante da última cortina, tinha o altar de incenso. O que isso representa? O altar de incenso é diferente do altar de holocausto. O altar de incenso era um local de adoração. Era muito menor do que o outro. Esse daí tinha apenas 50 centímetros por 50 centímetros. Ele era muito pequeno. Mas qual era a finalidade desse altar? De derramar ali especiarias, de produzir ali um cheiro suave. Esse altar de incenso simbolizava o quê? A verdadeira adoração.
Lembra que eu disse que você não podia atravessar a segunda porta se você não morresse? Ou se você não passasse pela lavagem da palavra de Deus? Essa terceira cortina que representa agora a primeira, o caminho, a verdade. A terceira cortina era a vida. Porque dentro após essa terceira cortina, ficava o quê? Ficava o altar, ficava o santo do santo. Então, para você entrar na presença de Deus, não tem como você entrar se você não adorar. Primeiro, reconhecer quem você é e reconhecer quem Deus é. E agora você vai adorá-lo. Agora você vai dizer quem Ele é em sua vida. Você vai reconhecer os benefícios que Deus fez através de você, querido. Adoração é reconhecer quem Deus é e não só o que Ele fez ou o que Ele faz. Agora, diante do altar de incenso, o homem está pronto para chegar diante do propiciatório, diante da arca do testemunho. Então não tem como você chegar diante de Deus se você não morrer, se você não ouvir a palavra, se você não ser luz do mundo, se você não sentir a provisão de Deus. E se você não oferecer a Ele uma real adoração. Lembra que eu falei que o tabernáculo é uma caminhada à maturidade? Tem pessoas que ele sai do átrio e ele chega até o santo lugar, mas eles param por ali. Eles não conseguem chegar diante do santo dos santos. E quando você chega diante do santo, ali é o lugar que o sumo sacerdote, ele entrava uma única vez no ano. No que dia que ele entrava, Fábio? No dia de Yom Kippur. No dia de Yom Kippur ele fazia um ritual. E diante desse ritual ele se chegava diante de Deus. E o que tinha dentro desse santíssimo lugar? Tinha a arca do concerto, ou também conhecida como a arca do testemunho. Por que a arca do testemunho? Porque dentro dessa arca tinha 3 elementos. Eles levantavam uma tampa, essa tampa chama-se caporete ou propiciatório. Tá? Daí que vem Yom Kippur. A palavra Kippur vem de caporete, mas nós vamos chegar lá. Então eles levantavam o caporete, tinham 3 elementos lá dentro. O que? Tinha a vara de Arão, tinha o maná e tinha também as tábuas da lei. Porque eles guardavam aquilo para testemunhar às outras gerações o que Deus fez com eles no deserto. Ou seja, dentro da arca tinha o que? A arca, ela representava o testemunho. Era sempre o povo lembrar o que? Que Deus tinha cuidado do seu povo. Através da arca de Arão, através da vara de Arão, através do maná e através das tábuas. Quando eles fechavam essa tampa, a tampa, em cima da tampa, tinha 2 querubins, um de frente para o outro, representando a glória de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava neste lugar, ele trazia uma vez por ano o sacrifício do povo. E ele derramava nessa tampa. O que ele derramava? Ele derramava sangue. E esse sangue, ele era uma oferta a Deus. Ou seja, ele era derramado em cima do propiciatório. Por isso que João diz que Cristo é a nossa propiciação. Propiciação em grego significa aquilo que torna a outra coisa favorável. Propiciatório significa aquele que encobre, aquele que tira, aquele que torna uma outra coisa favorável para mim. Então, a mesa do propiciatório, ela representa o quê? Ela representa o perdão literal dos nossos pecados. É ali, diante do trono, diante da glória de Deus, que Deus nos perdoa.
Queridos, a arca do testemunho ela é muito forte. Por quê? Porque ela representa a glória de Deus. O que eu quero que vocês entendam nesta aula não são os mínimos detalhes do tabernáculo, mas é a caminhada do tabernáculo. O que eu quero que vocês entendam é que o tabernáculo foi colocado no deserto. E para colocar o tabernáculo no deserto, que era madeira de acácia, Deus pediu para colocar um material embaixo. E você sabe qual foi o material? Foi um material chamado prata. Sabe o que representa a prata? Representa redenção. Olha o que eu vou dizer. A acácia ficava no deserto. Deus fala para Moisés, o povo foi lá, pegou a acácia, cortou na raiz. Depois que ela cortou a raiz, foi feito o tabernáculo, colocaram ele em cima do deserto. Mas com o tempo, com a ação climática, poderia dar cupim, poderia apodrecer. Mas o que Deus faz? Deus protege o tabernáculo através de um material chamado prata. Prata na Bíblia representa redenção. O que significa isso, querido? Que Deus habita dentro de nós, mas através da redenção do Senhor Jesus Cristo, nós podemos viver no deserto sem sofrer as intempéries do deserto. Nós vivemos no deserto, mas sem sofrer a chuva e o sol, sem sofrer as influências malignas, sem sofrer a influência do pecado. Então, eu quero que você entenda o seguinte: o tabernáculo é um processo. O tabernáculo ele começa desde a primeira porta. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém chega à arca do testemunho se não for por mim. Vocês precisam passar por etapas. É uma caminhada. O cristianismo é uma caminhada à maturidade. E eu quero te convidar, querido, que você caminhe um pouco mais. Se você nunca teve uma experiência com Deus, eu quero lhe informar que a carta aos Hebreus diz que o véu foi rasgado. A última cortina foi rasgada. E hoje nós temos acesso ao trono da graça. A Bíblia diz que nós podemos orar agora e chegar diante do trono de Deus. Então, querido, se você está fã-no-atro, caminhe um pouco mais. Se você morreu, mas se você não observe a palavra de Deus, comece a observar a palavra, comece a amar essa palavra, aí você vai ser luz para o mundo, aí você vai sentir a provisão de Deus. E depois que você sentir essa provisão, você vai adorar a Ele pelo que Ele é. E quando você adora, a porta se abre. E aí você entra na arca do concerto. Aí você entra na arca do testemunho. E aí você vai encontrar e você vai sentir a glória de Deus. Querido, que essa lição seja uma lição renovadora. Que essa lição seja uma lição onde você possa viver no mundo sem se corromper com o mundo e viver para a glória de Deus. Eu quero terminar essa aula dizendo: seja em que lugar você esteja no tabernáculo, seja em que estágio de maturidade você esteja, o meu desejo é que a glória de Deus preencha a sua vida. O meu desejo é que você seja unido um ao outro e que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Eu quero terminar com João, capítulo 1 e versículo 14. João diz que ele diz, vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. E ele tabernaculou entre nós. Sabe o que isso significa? Que esse tabernáculo entre nós é que ele fez morada dentro de nós. Lembra que eu disse no começo qual foi a intenção de Deus, que é o Mishkan? O Mishkan não era para Deus morar naquele lugar feito por mãos de homens,
Mas esse Mishkan era para representar o quê? Que Deus queria ter uma moradia eterna. E aonde seria essa moradia? No meu e no seu coração. Querido, não desista de ter uma experiência real com o seu Criador. Se você ainda não teve, se você só abandonou o mundo, mas ainda não abraçou a palavra, comece nessa caminhada, abraça a palavra, passe pela segunda porta. Depois que você entrar nessa segunda porta, sinta a provisão de Deus, seja a luz do mundo, adore a Ele, porque quando você adorar Ele em espírito e em verdade, você vai entrar na arca do testemunho. E quando você chegar na arca do testemunho, todos verão a glória de Deus. Queridos, que nós sejamos abençoados e até semana que vem, querendo Deus.